Se hoje falecesse o provedor da sua família, seus dependentes teriam direito a algum benefício do INSS? Essa pergunta é muito difícil, mas também muito importante, porque muita gente pensa no INSS, na Previdência, só quando se fala sobre aposentadoria. Mas o INSS não serve somente para isso, ele também serve para proteger a família em momentos difíceis. E um dos benefícios mais importantes nesse sentido seria a pensão por morte. Hoje eu quero explicar de maneira simples o que é a pensão por morte, quem tem direito, quais são os requisitos, quais são os erros que prejudicam a pensão por morte e por que o planejamento previdenciário também protege a sua família. Primeiro ponto, a pensão por morte não é automática. Muita gente pensa assim, a pessoa falece, recebe a pensão por morte, mas não é tão simples assim. Para os dependentes ter direito, é preciso analisar alguns requisitos mínimos. É preciso verificar se a pessoa estava na qualidade de segurado, se a pessoa estava contribuindo para o INSS, ou se estava dentro do período de graça, que é o período de proteção do INSS, se já era aposentado e quem são seus dependentes. Então não basta só existir uma família, é preciso verificar a situação previdenciária da pessoa. E aqui entra um ponto: se ficar muito tempo sem contribuir, pode não ter direito à pensão por morte. E isso, consequentemente, prejudica a proteção da sua família. E às vezes a pessoa pensa, depois eu vejo a aposentadoria. Quando alguém fica anos sem pagar o INSS, sem revisar o CNIS, sem analisar suas contribuições, verificar se tem erro ou não, a família pode ter dificuldade justamente quanto mais precisa. Por isso que eu sempre digo, planejamento de aposentadoria não é saber quando você vai se aposentar, é também sobre segurança. Segurança para você e para seus dependentes. Agora vamos entender quem é seu dependente. De forma geral, os dependentes podem ser seu cônjuge, companheiro, filhos menores ou filhos maiores deficientes. E em alguns outros casos, outros familiares que dependem economicamente de você. Para cada caso tem que ser analisado individualmente. Por exemplo, vocês não são casados no papel, vocês têm união estável. Precisa comprovar essa união estável. Se existe dependência econômica, precisa comprovar essa dependência econômica. Se tem filhos, precisa ter esses documentos organizados. Ou seja, em resumo, não é só pedir. Por isso que vem muitas negativas sobre a pensão por morte. É preciso provar. E uma das maiores dificuldades que eu vejo no dia a dia é a prova. Falta de documentos. A pessoa contribuiu para o INSS. Quando faleceu, estava pagando o INSS, mas o CNIS está cheio de erros. A pessoa trabalhou, mas no INSS não aparece nada. A pessoa pagou no carnezinho, mas pagou de forma errada. Aí quando a família mais precisa, começa a correria atrás dos documentos. Por isso, se você quer cuidar da sua família, você precisa tomar cuidado antes. Primeiro, confira seu CNIS, seu histórico de contribuições. Veja se suas contribuições aparecem. Veja se seus vínculos estão corretos. Veja se existem irregularidades, indicadores mencionados lá no CNIS. Veja se a categoria está correta. Segundo ponto, mantenha os documentos organizados. Documentos pessoais, certidão de casamento, certidão de nascimento, comprovantes de união estável, comprovante de residência, documentos de contribuições. Todos esses documentos podem fazer diferença. E terceiro ponto, entenda se você está ainda protegido pelo INSS ou não. Porque não é, paguei uma vez na vida 10 anos atrás. Não significa que você está protegido pelo INSS para sempre. Existe uma análise de período de qualidade segurado e o período de manutenção dessa qualidade. Então, se você parou de contribuir faz muito tempo, precisa verificar se você ainda está nessa manutenção de qualidade segurado. Esse é um ponto muito importante para brasileiros que estão no exterior, autônomos, empresários que estão muito tempo sem contribuir para o INSS. E o quarto ponto, não pense no valor do benefício. Pense também no risco familiar. Às vezes a pessoa deixa de contribuir para o INSS pensando que a aposentadoria está muito longe. Mas esquece que a proteção previdenciária pode ser importante antes da aposentadoria. A previdência também é uma rede de
proteção. Agora uma dúvida comum: toda pensão por morte é vitalício? É para sempre? Não necessariamente. A duração da pensão por morte varia da idade, duração do relacionamento, tempo de contribuição e outras regras. Por isso que cada caso precisa ser analisado. Outro ponto importante: quem recebe o BPC-Loas deixa a pensão? Não deixa. BPC-Loas não é aposentadoria, é um benefício assistencial, por isso que não tem pensão por morte. Essa é a diferença enorme entre a aposentadoria e o BPC-Loas. A aposentadoria pode gerar pensão por morte se todos os requisitos forem cumpridos. O BPC-Loas, não. Por isso que quando alguém fala, não vou pagar o INSS, lá no futuro vou receber o BPC-Loas, cuidado. Além do BPC-Loas depender de critérios de baixa renda, ela não protege a sua família como protege um benefício previdenciário. Agora vamos imaginar uma situação prática. Uma pessoa que trabalhou por anos, mas nunca confere o seu CNIS, seu histórico de contribuições. Tem períodos sem contribuições, tem vínculos errados, tem salário que não aparece, tem documentos desorganizados. E essa pessoa acha que está tudo certo. Mas se acontece uma situação difícil, a família tem que comprovar para conseguir um benefício. Agora imagine uma outra pessoa. Ela acompanha o CNIS, mantém as contribuições tudo certinho, sabe quando e como contribuir, guarda os documentos, regulariza as pendências, sabe que está protegida. A diferença entre uma família e outra pode ser enorme. Não porque uma teve sorte, outra não, mas sim porque uma se organizou antes. Por isso que eu digo, a pensão por morte também é um assunto importante no planejamento previdenciário. Não é um tema para pensar só depois. É uma proteção que precisa ser pensada com responsabilidade. E para brasileiros que moram fora do Brasil, é mais importante ainda. Muita gente sai do país e esquece do INSS. Dependendo do país, pode até existir um acordo internacional. Pode também existir análise de contribuições combinadas, tanto do Brasil, tanto do exterior. Mas nada disso deve ser tratado como achismo. Eu acho. Quem mora fora precisa saber. Como está meu CNIS lá no Brasil? Ainda estou na qualidade segurado? Dá para voltar a pagar o INSS? Existe acordo internacional? A minha família teria proteção caso aconteça alguma coisa? Porque a previdência não é somente sobre aposentadoria, é sobre proteção. Agora eu quero que você guarde 3 ideias importantes desse vídeo. Primeiro, a pensão por morte não é automática, precisa cumprir os requisitos. Segundo, ficar por muito tempo sem contribuir para o INSS pode deixar sua família desprotegida. E terceiro ponto, documentos de planejamento pode evitar uma dor de cabeça. Então não espere uma situação difícil para descobrir se a sua família teria direito ou não. Confira antes, organize antes, planeje antes. Porque quando o assunto é proteção familiar, informação faz uma grande diferença. E a pergunta que fica é: se acontecesse alguma coisa hoje, a sua família estaria protegida ou não? Se a resposta for não sei, isso já é um sinal de alerta. Agora me conta aqui nos comentários, você já conferiu as contribuições lá no INSS? E compartilhe esse vídeo para alguém que precisa entender que a previdência não é somente para aposentadoria, também é uma proteção familiar.